palavra de Deus certa vez, lá no capítulo 9 do Evangelho de João, diz que Jesus estava caminhando e de repente ele encontra um cego. Com ele estavam os discípulos. E os discípulos perguntaram ao mestre: por que ele é um cego de nascença? Porque os pais pecaram? Porque ele pecou? Jesus, sempre com uma resposta objetiva e espiritual, disse aos seus alunos: não, nem os pais, nem ele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras do Pai na vida dele. Interessante a gente entender um pouquinho desse texto, porque na cabeça dos discípulos havia uma crença limitante. Que crença era essa? É que aquele moço era cego por causa dos pais, porque talvez os pais tivessem pecado. Na verdade, eles eram juízes de uma causa que eles não podiam assumir para advogar. Mas eles disseram isso para Jesus: Jesus, é por causa dos pais ou por causa dos pecados dele? E Jesus então deu a mais importante resposta naquele momento para aqueles seus alunos: crenças limitantes. Crenças são informações que nós recebemos desde a infância. Nossos pais nos disseram coisas, nos ensinaram, nos deram informações. Quando nós crescemos, fomos para a escola, na escola nós também recebemos informações. Quando saímos da escola, fomos para a sociedade, e a sociedade continuou nos dando informações, e nós fomos recebendo essas informações e guardando-as na nossa mente e no nosso coração, e então crescemos com crenças limitantes. Quantas destas informações atrapalharam as nossas vidas? Impediram-nos de sermos mais felizes, de escolhermos um caminho melhor, de servirmos a um Deus vivo, de crermos num Cristo ressurreto. Crenças limitantes fazem de pessoas, em algumas vezes, por causa dessas informações negativas, infelizes. Pessoas que não conseguiram dar sequência aos seus projetos, que não avançaram, porque receberam informações essas que geraram medo, preconceito, tantas coisas mais. Quantas pessoas estão com seus corações ainda amargurados, entristecidos, porque se lembram da infância que receberam as informações que poderiam libertá-las. Muitos ainda estão aprisionados, mas Jesus deu a resposta que aqueles discípulos precisavam. Qual foi? Não, nem os pais são culpados, nem ele é culpado, mas tudo isso está acontecendo para que se manifeste na vida dele as obras do Pai. Até hoje, graças ao Espírito Santo, esta obra significativa, extraordinária, transformadora, continua acontecendo, porque Jesus não veio para aprisionar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para transformar e nos tornar pessoas melhores, mais felizes, e mirando não só nesse plano, porque nós ainda precisamos dele, porque estamos por aqui de passagem, somos passageiros por essa terra, por esse plano, mas o nosso alvo é a vida eterna, e é Jesus, aquele que venceu, e foi ressuscitado ao terceiro dia, e nos garante e continuará nos garantindo a vida eterna. Bom, você pode acreditar nisso ou não, a escolha é sua, a escolha é de cada um, a escolha é nossa. Tem uma coisa linda do Evangelho, é que o Evangelho não obriga ninguém a acreditar primeiro que Deus existe. Se você não crer na existência de Deus, é uma pena, porque aqueles que creem na existência de Deus têm uma capacidade muito maior de compreender e de esperar a vida eterna através de Jesus. Se você crê em Deus,
Talvez porque estas informações também chegaram para você, mas fizeram de você alguém que ainda não tomou uma decisão por Jesus, que ainda não entregou a vida a Jesus, e que por essa razão ainda não passou pelo novo nascimento. E a própria palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque Cristo muda, transforma. E aí as coisas velhas fazem parte apenas do passado, de um passado que às vezes não vale nem a pena lembrar, a não ser das coisas boas dessa estrada. A Bíblia diz também, Mateus 16, que quem crê é batizado. Quem crê será salvo. Quem crê será batizado, para que o batismo testemunhe a obediência em Cristo Jesus. Nós temos 3 irmãos que entregaram as suas vidas, entregaram seus corações, e nesta manhã eles vão, neste ato de batismo, declarar aos céus e à terra, de que esta decisão que tomaram é uma decisão importante e para sempre. E em obediência ao próprio Cristo, porque o Cristo que não precisava ter obedecido a Deus, o fez. Quando ele se aproximou de João Batista disse, não, é o Senhor quem tem que me batizar. Ele disse, não, importa que eu seja batizado. E quando ele foi batizado, diz a palavra de Deus que as janelas dos céus se abriram, e o Espírito Santo veio em forma de pomba, e uma voz do céu disse, esse é o filho que eu tenho prazer. Por quê? Porque é obediente. Deus tem prazer naqueles que o obedecem. É por essa razão que, nesta manhã de aniversário da igreja, 62 anos de organização, nós estamos celebrando, nós estamos festejando esses 62 anos de anúncio do Evangelho, de testemunho, 62 anos pregando o Evangelho. Dezenas, centenas de pessoas passaram pelo batistério, não por uma passagem simples, porque o batistério não é um chuveiro, não é um lugar de tomar banho. O batistério é um lugar de se confirmar a obediência e a decisão por Jesus. Tem que ser para nós esta manhã uma manhã não só impactante, mas uma manhã de alegria, uma manhã de festa e uma manhã que nos chame a atenção. Será que eu, que já tomei a minha decisão, já fui batizado, estou seguindo, servindo a Cristo de verdade? Será que eu estou mesmo fazendo aquilo que o Pai quer? Será que eu estou mesmo cumprindo os propósitos do Espírito Santo na minha vida? Pergunta que você mesmo precisa responder. Nós, IBAC, Família Batista em Correias, estamos muito felizes, não só com os 62 anos, mas também por mais 3 vidas que, desafiadas, se comprometem a servir a Jesus de todo o seu coração, a cumprir os mandamentos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao próximo. Olha aí do lado aí, vê se tem algum próximo de você aí. Tem? Então você tem que amar. Você tem que amar o próximo. Mas não é só essa pessoa que está aí do seu lado, são aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem a palavra. Essa é uma excelente oportunidade de sairmos daqui comprometidos com a verdade, para espalhá-la lá fora com aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus. Amém? Obrigado, Pai, por esse momento especial. Obrigado pela vida desses queridos irmãos, irmãs, amigos, pessoas que foram convidadas para virem a esta celebração, a esta festa. Não só dos 62 anos de organização desta igreja, mas também festa que declara a decisão por Jesus. Não é o batismo que salva. O batismo não transfere graça. O batismo não lava pecados. Quem faz isso é Jesus. O batismo não purifica ninguém. Quem purifica é o sangue do Cordeiro. E é exatamente nesta fundamentação, com esse conceito, com esse conhecimento bíblico, com esta base bíblica, que nós, há 62 anos, cumprimos a palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, mais uma vez,
tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Tudo bem? Sim. Mesmo? Ali, ó. Olha lá. Onde estão os convidados do Gabriel? Olha lá, ó, os convidados. Pode bater palma. Rapaz, você tenha convidado, hein? Coração dele, rapaz. Você é médico, mas eu fiz questão de aferir o coração dele. Doutora, o coração dele está ótimo. Parece até coração de jovem. 73 de pulsação, olha só. E vou dizer uma coisa, vou mandar para vocês de recordação a foto, porque eu filmei. Ele está tranquilo, isso é muito bom. Gabriel, você, diante de Deus, do seu pastor, da sua família, diante da igreja, você declara que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Fala bem alto. Sim. Ah, agora sim. Sim. Recebeu. Você promete amá-lo, segui-lo, servi-lo por toda a sua vida? Sim. Promete dar testemunho lá no colégio para os colegas? Sim. Vai falar de Jesus para eles? O Senhor tem te levantado com uma missão, você sabe disso? Sabe ou não? Sabe. Nós também sabemos. É com muita alegria, que eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns. Jesus Cristo mudou, diferente já é meu coração. Isso deu-me paz e perdão. Se diferente hoje Onde estão os familiares da Júlia? Onde estão os convidados? Ó, mãe, levanta a mão, a mãe. Mas quem? Ó, tem mais gente ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Quantas pessoas vieram te prestigiar? Coração da Júlia, Viviane, estava 89. 92. Estava acelerado. Eu pergunto você, diante da sua família, diante de Deus, da sua família, do seu pastor, diante da igreja, você declara que entregou o seu coração para Jesus? Promete amá-lo, segui-lo, servi-lo por toda a sua vida? Mesmo quando vierem tribulações, dificuldades, problemas, sabe que vão vir muitos, mas quem é que vai te ajudar? Não a resolver os problemas, mas a ajudar você a superá-los, a transformá-los em oportunidades, desafios. Né? Então, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poderosamente. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou,
A vida com Cristo não é fácil, mas a vida sem Cristo é impossível. Muitos tentam, que são capazes, mas a melhor oportunidade é aquela de entregar o coração para Jesus e contar com Jesus como um amigo inseparável para vencer as lutas e as dificuldades. Eliseu não é perfeito. Eliseu tem muitas lutas. Mas eu já batizei muita gente aqui nesse batistério e no batistério da antiga igreja com problemas e com dificuldades. Porque quando a gente se converte, Eliseu, a gente não recebe uma blindagem. O diabo continua atacando e ele ataca a mente. E é por essa razão que nós precisamos lutar e vencer a mente, as batalhas da mente, para que a gente consiga ir em frente, não só desfrutando das bênçãos que o Senhor nos concede, mas também testemunhando a outras pessoas que vale a pena servir a Jesus. Do contrário, perdeu tempo, perdemos tempo. Eu confio em você, quer dizer, eu confio em Deus e acredito em você. Tenho certeza absoluta que você vai continuar lutando, mas vencendo. É isso? Ou você quer desistir? Promete que vai lutar? Que vai continuar lutando? Então, olha só, quer ver? Fica de pé a Igreja Batista em Correias. Olha lá. Olha lá. Essa turma toda aí, de pé, afirma que vai orar, continuar orando por você. Pode sentar. Podem sentar. Agora, a mamãe do Eliseu está aí. Cadê a mamãe do Eliseu? Está ali, ó, tá ali. Como é que é o nome dela mesmo? Leia. Irmã Leia lá. Irmã Leia está ali. Ó. Do lado tem pessoas que são ligadas a você, né? Olha lá. Sua irmã e o cunhado. Eles estão ali, ó. Tá vendo? Então você observou uma coisa, que a sua família querida é menor do que a família de Cristo. Significa dizer que nós também estamos prometendo a você te ajudar naquilo que for possível, para que você continue vencendo. Mas eu te faço uma pergunta: você entregou mesmo a sua vida para Jesus? Sim. Sim. Promete amá-lo, segui-lo e servi-lo por toda a sua vida? Sim. Virão as tentações, porque Satanás conhece as nossas fraquezas. Eu dizia para o Eliseu ali que ele tem algumas lutas e ele precisa vencer essas lutas. Ele tem um vício, precisa vencer esse vício. Mas eu também tenho. Como é que faz? Eu ainda não venci o vício da Coca-Cola. Então eu estou dizendo isso porque quem não tem vícios a serem vencidos, aqui levanta a mão. Está vendo? De alguma forma todos nós temos alguma coisa para vencer. E essas pessoas acreditam em mim. E nós acreditamos em você. Então nós vamos trabalhar com você para que você vença. Porque você vai ser o maior líder de células dessa igreja. Essa é a minha esperança, é a minha fé. Amém, igreja? Então, como ministro do Evangelho, seu novo pastor, eu batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. Pra longe eu naveguei, não pude ver o cais, só Deus e eu agora. Aleluia!
sobrou esta rosa. Sempre sobra, né, pastor? Toda vez que o senhor faz um batismo, o senhor diz que sobra uma rosa. Mas é verdade. Nós éramos para ter 4 pessoas sendo batizadas nesta manhã. Mas nós só batizamos 3. Por quê? Porque faltou você, que ainda não confirmou o seu batismo. Talvez você até já tenha entregue o seu coração a Jesus. Mas pastor, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Eu acredito na palavra. Já li. E quando eu posso, eu até faço uma reflexão nela. Mas ainda não confirmei a minha obediência. E é exatamente por isso que sempre sobra uma rosa. Porque essa rosa significa que é você quem precisa vir buscá-la no próximo batismo. Então, é uma rosa que você precisa vir buscar. Mas primeiro, você precisa fazer a sua decisão ao lado de Jesus. E depois, confirmá-la a partir do batismo. Eu espero de todo o meu coração, o próximo batismo, entregar esta rosa a você. Por onde
em Cristo. Eu quero chamar aqui à frente o Gabriel. Cadê o Gabriel? Já está aqui. E eu vou pedir ao Rodrigo e à Priscila para que façam a entrega do certificado. Gabriel Melo Vimercati da Silva foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudi-los? Para vir entregar o certificado da Júlia, juntamente com o Juan, com a Rose, o certificado de batismo, com as palmas dos nossos irmãos. Agora eu queria que os familiares de Eliseu viessem fazer a ele a entrega do certificado. Irmã, cunhado, que bom, que emoção. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um momento muito especial, né? Aí está um pedacinho da nossa história, uma história de 62 anos. Dentre eles, 32 de ministério. É com muita alegria que nós celebramos nesse tempo esse aniversário. Mais uma vez estamos nos lembrando de coisas que aconteceram, né? E tendo a oportunidade de tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É um tempo diferente, estamos numa estação diferente, né? E o Senhor está nos permitindo, tem nos permitido celebrar, adorar, bendizer o seu nome, crescer, multiplicar. Essa é a nossa meta, esse é o nosso projeto, esta é a nossa oração, multiplicação, levando vidas a conhecerem o Salvador e a salvação, tendo uma experiência com o Espírito Santo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa é a missão da igreja no tempo de hoje, se multiplicar, se espalhar, comunicando esse evangelho que um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Alguém fez alguma coisa lá atrás, alguém orou para que hoje nós estivéssemos aqui, fôssemos salvos, conhecêssemos a palavra. Alguém se sacrificou por isso. Aqui, como congregação, como igreja, 50 irmãos. A nossa história está lá no site. Mas 50 irmãos foram usados por Deus para começar um trabalho de evangelização num lugar que não existia quase nada. Isso aqui tudo era um brejo. As ruas não tinham calçamento, não havia luz, as casas ainda eram construídas de madeira, então as condições eram muito precárias, não tinha transporte, ônibus, algo assim, inusitado. Desses 50 irmãos, hoje nós ainda temos 3 deles, que é o irmão Antônio Júlio, o irmão Geraldo e a irmã Alzira. Então, para nos contar a história, esses irmãos são, na verdade, uma história viva de tudo aquilo que aconteceu. Eu fico pensando que enquanto nós conversamos, falamos um pouco sobre isso, que deve se passar na mente desses irmãos, né? Quantos sacrifícios, quantas lutas, quantos desafios, né? Se nós pensamos que nos últimos 30 anos fomos desafiados, passamos por muitas dificuldades, imagina eles sem recurso, sem microfone, sem equipamento, sem qualquer possibilidade de tecnologia para fazer o que hoje nós fazemos, porque temos tudo à nossa disposição. Então, se não fazemos mais, é porque não queremos. Se não fazemos mais, é porque existem outras prioridades às quais nós damos
mais importância do que continuar pregando o Evangelho com aquela ousadia dos 62 anos. Por isso, eu quero abrir esta nossa reunião, e é claro, diferente de todas as outras vezes, exaltando, glorificando e bendizendo o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, pelos nossos 62 anos de organização. A palavra transforma, a palavra transformou e tem transformado e vai continuar transformando vidas, porque nós continuaremos obedecendo a voz do Espírito Santo, obedecendo a Jesus, que nos mandou fazer discípulos. É o que nós queremos, continuar fazendo discípulos até a volta de Jesus, até que Jesus volte. Você pode dizer amém? Amém. E o glória a Deus. Glória. Então vamos nos colocar de pé. Eu quero ler com você. Eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos lerão os versículos pares do Salmo de número 100. Um salmo muito importante. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, os irmãos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Vamos juntos o 5? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade de geração em geração. Eu gostaria que as irmãs repetissem o primeiro versículo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Agora os homens. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A igreja, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, irmãos, celebremos nessa noite ao Senhor com júbilo, com alegria, certos de que alcançaremos o seu coração para alegrá-lo nessa noite em que Ele nos concede vida e mais uma oportunidade de ser-lhe grato. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter
Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Seu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, agradecendo a Deus sempre, sempre agradecendo a Deus. 5, a partir do versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo fala diretamente aos Tessalonicenses, aqueles que eram nascidos em Tessalônica. Ele fala para a igreja que estava reunida ali. Ele dá algumas instruções finais na sua primeira carta. Ele vai falar algumas orientações, alguns conselhos, que nós vamos olhar aqui, são conselhos verdadeiros conselhos de santidade, de vida, mas que ao mesmo tempo são conselhos muito difíceis da igreja, de nós seguirmos ao pé da letra. Então, a gente precisa olhar para esses conselhos e colocar neles como alvo, como objetivos de igreja, como objetivos de vida. Então, vamos ler a partir do versículo 12. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos em mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Essa é a primeira dificuldade, viu, irmãos? Aqui está falando do pastor, né? Para que a gente olhe ele com amor, com carinho, né? E muitos, às vezes, olham o líder e veem nele, muitas vezes, as falhas. E esquecem um pouco, por causa de um ou outro defeito, como todos nós temos. Esquecem, muitas vezes, das qualidades, não ressaltam as qualidades. Mas são muitas outras ilustrações, muitos outros conselhos que são difíceis de seguirem e que a gente tem que ter isso como mente. Ele continua: vivam em paz um com os outros. Final do versículo 13. Outra dificuldade, muitas vezes, entre nós irmãos. Exortamos vocês, irmãos, a que se advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Quanta coisa difícil, né, irmãos? E quanta coisa que a gente tem que perseguir. Alegrem-se sempre. Outra coisa difícil. Orem continuamente. Deem graças, e aqui o texto base para o nosso sermão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos.
Santo eterno Deus, sabemos, ó Deus, que o Senhor é o controlador de todas as coisas, do tempo, de todas as circunstâncias. E agora, ó Deus, baseado na Tua palavra, imploramos misericórdia, para que, apesar do homem, o Senhor o use, através do Teu Espírito Santo, e nos fala, abrindo o entendimento, e ao abrir o entendimento, a gente possa, ó Deus, ao entender a Tua palavra, produzir frutos dignos de arrependimento, ó Deus. Vem, Senhor, te agradecemos por já ter nos ouvido, ó Deus. É a nossa oração no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, aqui o texto, especificamente o versículo 18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando para você, ele está falando para a igreja lá em Tessalônica, e hoje, depois de quase 2000 anos depois, ele fala para você aí, olha, dê graças em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Então, nós separamos alguns momentos em que a gente tem que agradecer a Deus. E eu gostaria de falar com os irmãos o primeiro momento em que nós devemos agradecer a Deus, que é aquele momento em que nós acordamos, quando iniciamos o nosso dia. Esse momento é um momento muito importante. Quantos irmãos acordam, né? Quantos de nós agora nessa nova modernidade, estávamos conversando lá no gabinete pastoral, falando como a mudança, como houve uma evolução, mas ao mesmo tempo outras regras foram quebradas e muitas coisas foram mudadas na nossa cultura, na nossa sociedade, coisas que nós, né? Eu ainda sou filhote, tá? Mas coisas que nós naquela época acreditávamos, hoje já não é mais verdade. Coisas que a igreja achava, mas a gente viu que aquilo era apenas uma tradição da igreja, e que a verdade, a essência do evangelho não suportava aquelas coisas nos dias de hoje. Mas muita tecnologia foi feita, muita tecnologia foi criada para o bem da humanidade, porque eu creio sim que Deus está por cima, e Deus é o Senhor da sabedoria, da inteligência, Ele criou. Mas o próprio homem, muitas vezes com a criação, isso foi desde o início, com a criação ele simplesmente subverte, ele usa de maneira muito errada, né? Então a gente tem que saber utilizar aquela criação, aquilo que foi feito por Deus da maneira correta. E muitas vezes a gente acorda dando bom dia para quem? Né? Para o celular. Quantos aqui fazem isso? Ih, ninguém está querendo confessar. Quantos aqui fazem isso? Fala aí, levanta a mãozinha, vai, faz assim, ó. Pode levantar. Pode levantar. Tem muita gente que não quis levantar a mão, mas é isso mesmo. Quantas vezes a gente acorda, né? E já dá bom dia para o celular. Irmãos, a ciência, né? A neurociência já explica. Eu estava vendo um doutor Baracate, ele já foi fisiculturista, preza pela saúde, e é um médico. A princípio ele era oftalmologista, mas ele trabalha com a parte integrativa, né, funcional. E ele diz, né, que há todo um contexto quando você começa, né, a neuroplasticidade, a neurociência, uma série de coisas científicas mesmo, que quando você acorda, né, você precisa já começar a agradecer, a mentalizar coisas boas na sua vida. E quando a gente começa acordando, olhando para os problemas, às vezes trabalho, às vezes muitas coisas ruins que vêm aqui, a gente já começa o dia de uma maneira errada. Olha só, a ciência falando uma coisa que a gente já prega há muito tempo. Você tem que acordar e já começar a agradecer, a louvar o Senhor, a bendizer o nome dEle, agradecer porque conseguiu acordar. Uma coisa tão simples. Quantos dormem e não acordam? Mas muitas vezes nós simplesmente já amanhecemos o dia, né, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. A galera zen, né,
diz exatamente isso. Ela começa falando, não, você tem que mentalizar a energia, porque assim vai ser o teu dia. Irmãos, a ciência hoje fala isso, na questão da neuroplasticidade, da conexão que tem lá, as sinapses no nosso cérebro. Ela fala, olha, se você faz uma coisa repetidamente, aquelas sinapses vão se encurtando. E por quê? Porque o cérebro, ele é muito inteligente. O nosso cérebro, ele vai trabalhando conforme o que a gente faz. Vou dar um exemplo. Eu trabalho no Rio, sou engenheiro mecânico e trabalho no Rio numa consultoria. E às vezes eu estou subindo a serra, quando eu chego no final da serra lá, eu olho assim e falo, gente, eu não lembro de ter passado em tal lugar. Como é que foi que eu subi a serra? Acontece alguma coisa assim com vocês? Não é? Eu falo assim, gente, como é que eu fiz isso? Sabe o que é isso, irmãos? O nosso cérebro, ele, como é muito inteligente, ele automatiza. Ele coloca algumas coisas na nossa vida de uma forma mecânica, automática. É tipo piloto automático. Você está dirigindo e está pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, ou nada. Entrou na caixinha do nada. E você automatiza aquilo e você não passa. Isso tem algumas teorias a esse respeito, inclusive a questão quando a gente vai envelhecendo, o tempo parece que passa mais rápido, porque o cérebro, ele economiza energia, essa é uma forma dele economizar energia. Só que acontece uma outra coisa, quando a pessoa começa a reclamar muito, começa a falar mal de uma coisa, ou começa a praguejar, acorda o dia já preocupada, acorda o dia, nervosa, preocupada com uma determinada coisa. Parece que estudos científicos dizem isso, parece que o cérebro começa a entender aquele caminho e a repetir aquele caminho. Aí sabe o que acontece? A pessoa começa a ficar reclamona, porque ela já era reclamona, e aí começa a ficar reclamando mais e mais. Que troço estranho, né? A gente entra por um caminho, né, de murmuração, de reclamação, e aquilo vai se repetindo, porque eu já era reclamão. E aí eu começo a reclamar, porque o cérebro vai. Eu estava num treinamento lá na UERJ para vigilante. Era um treinamento motivacional. E aí a gente tinha um treinamento lá, era uma bancada assim grande, né? Eram 150 vigilantes, pastor. E aí chegou na hora do coffee break, aquele coffee break arrumado, né? Um bolo, salgadinho, aquela coisa gostosa. Era 15 minutos. Hora de eu ir para o coffee break lá, né? Me alimentar. Chega um vigilante, na hora que acaba, não, porque o senhor, eu precisava falar com o senhor. Eu parei, comecei a conversar com ele. Não, porque a empresa, isso, não, porque aquele fulano que começou a reclamar, irmão, no meu ouvido. E não parava de reclamar. E eu na minha cabeça, coffee break vai acabar. E o cara, não, porque... Já viram aquele cara, aquele personagem? Oh, vida, oh, céus. Vocês já viram, irmão? Já viram, não? Pois era o cara. Meu Deus, o coffee break está lá, gente. Esse cara não para de reclamar aqui. Falei, vamos fazer o seguinte, você vai falando e a gente vai lá para o coffee break. Aí fomos. Chegamos lá e o cara, falei, será que esse cara não tem fome, não? E reclamando, falando mal, não parava de falar mal, pastor. Aí eu falei assim, e eu, né, comecei a comer e ele... Aí ele deu uma bobeira, olhou para a coisa, eu saí de perto dele, fui lá, fiquei assim escondido, né, atrás dos outros vigilantes lá. Aí, olho assim para ele, aí ele lá do outro lado, me procurando, irmão. Quando a gente está do lado de alguém que reclama, irmão, o que você faz? Foge, é o que eu fiz. É muito ruim quando a gente está do lado de uma pessoa que não é grata, que fica reclamando, que fica murmurando. Né? Tem gente que está assim porque sabe que tem alguns parentes, alguém no trabalho. Não é muito ruim.
Olha só como é que é o astral, olha como é que é, sabe, a presença de uma pessoa que está sempre alegre, que te coloca para cima. É muito ruim quando a gente acorda e passa o dia reclamando ao invés de estar agradecido, irmãos. É muito ruim. Acontece que o cérebro, da mesma maneira que ele cria a nossa personalidade, nós temos uma personalidade, uma consciência. Nós podemos orientar o nosso cérebro sobre o que devemos fazer. Ou seja, se você tem a natureza de reclamar, de murmurar, para e fala assim: eu não vou reclamar. O pessoal faz jejum de comida, eu já fiz jejum de celular. Alguém já fez jejum de celular, irmãos? Ô, glória! Levanta aí, levanta, só vocês duas. Aí, melhorou, jejum de celular, irmão. Eu vou te falar que às vezes é melhor do que fazer um jejum de comida. É importante também. Jejum de uma série de coisas, mas isso aqui é muito importante. Aí teve uma irmãzinha que falou: eu vou fazer um jejum de parar de reclamar. Eu pensei comigo, será que isso aí é jejum ou tem que ser uma regra para o cristão? Irmão, a gente não pode ficar reclamando. Olha o que a palavra de Deus aqui diz no versículo 18: deem graças em todas as circunstâncias, irmãos. Vamos começar agradecendo a Deus. Se a gente tem algum problema, se a gente tem alguma tarefa, alguma missão naquele dia, vamos agradecer a Deus, não vamos ficar reclamando. O cérebro nosso cria a nossa personalidade, mas nós temos a consciência. Nós somos seres inteligentes, nós devemos direcionar o nosso cérebro. E o nosso cérebro é um músculo, e nós fortalecemos ele exercitando o nosso cérebro. Isso é um outro problema, uma outra mensagem, que é a questão de quantos crentes ficam, simplesmente estagnados mentalmente, não fazem um curso, não leem, não estudam, não vão à escola bíblica dominical, não leem a palavra regularmente, não leem um livro espiritual, um livro profissional, ficam estagnados mentalmente. Mas agora eu estou te falando, olha, você pode condicionar o seu cérebro para, ao iniciando o dia, acordar agradecendo a Deus, falar: Senhor, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado porque eu acordei, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. E aí é um outro ponto. Agradeça sempre, sempre agradeça. Agradeça pelo que você tem. Quem aqui já perdeu alguém especial vai entender o que eu vou dizer agora. Quantas vezes a gente está do lado de pessoas maravilhosas e a gente simplesmente ressalta aquilo que a gente gostaria que a outra pessoa fosse, ou o que ela não é. Por exemplo, você está casado e olha para o seu marido e fala assim: esse cara ama futebol, ele não me ajuda a lavar a louça. E começa a reclamar. Mas porque você está olhando os problemas. Tá bom, vou falar da mulher também, do marido também, né? O marido olha para a mulher, tem gente que riu aí, ó. Não é só falar mal do... O marido olha para a mulher: poxa, mas ela podia ser assim, ela podia chegar e me dar um beijo, parar de reclamar, né? Não é isso? Errado, irmão, errado. Já está mais do que comprovado. Quanto mais você reclama do cônjuge, mais fica ruim para você e para o seu relacionamento. Quanto mais você elogia, quanto mais você agradece, mais você constrange ele, ele vai querer ser melhor. Agora, se você fica reclamando, apontando o dedo na ferida, o relacionamento só vai piorar. A gente envelhece, e uma das coisas que a gente entende como casamento é que é uma cumplicidade e que os meus defeitos se encaixam nos defeitos dela e juntos somos um para a glória de Deus e para exemplo da sociedade, da humanidade. Precisamos agradecer pelo nosso filho, agradecer pelos nossos pais, agradecer pela nossa esposa, pelo nosso marido.
Tem tantas ilustrações, irmãos, eu vou reduzir. Mas é importante que você pare de reclamar. Não seja um reclamão do esposo ou da esposa. Não seja, apenas agradeça e deixe que o Espírito Santo faça o propósito que ele tem na vida do teu casamento. Eu vou dar um exemplo meu aqui, com a minha esposa. A minha esposa é uma pessoa super zen, sabe? Ela é criada com pessoas, né, de Minas, simples. E eu que era o chato lá em casa, né? Eu que era o que perturbava, que queria as coisas exatamente assim. Para ela, não, tudo bem, tudo de boa, sabe? Sabe aquela pessoa tranquila? É ela. E ela passou um bocado de problemas comigo. Por quê? Porque eu queria mudar a minha esposa, que eu queria que ela fosse de uma determinada maneira. Irmão, foi preciso meus cabelos ficarem brancos, irmãos, para eu entender que a única pessoa nesse mundo que a gente muda somos nós mesmos. Se eu quisesse mudá-la, ela teria que mudar por vontade própria, não porque eu quero, mas porque ela quer. A única pessoa nesse mundo, vou repetir, que você pode mudar é você mesmo. Pegou? Hã? Não, você não vai conseguir mudar sua esposa, seu marido. Você não vai conseguir mudar seus filhos. O máximo que você pode fazer é servir de inspiração. O que você tem que fazer? Agradeça, seja grato em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para convosco. Foi isso que Deus te deu, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. É isso que Deus te deu, agradeça. Sabe o que Deus vai fazer quando você estiver agradecendo? Vai deixar essa pessoa melhor. Eu ouvi um aleluia? Ah, bom. Quando você começar a agradecer pelo seu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, você vai ser uma pessoa melhor. Aleluia. Você vai ser uma pessoa melhor e vai transformar o outro pela inspiração. Terceiro, irmãos, agradeça pelo que você é. Agradeça, irmãos. Agradeça pela tua história de vida. Agradeça pelo que você está como está hoje, porque essa também foi a vontade de Deus. Se você teve algum problema na infância, se você teve uma dificuldade, agradeça, porque Deus quis que isso fosse assim, para hoje você ter a história de vida e ter, ser o que é atualmente. Vou dar outro exemplo meu. Eu fui criado numa família disfuncional. Minha mãe tem problemas psiquiátricos. Aparentemente, nem sempre é muito fácil. A minha mãe é maravilhosa, tira a roupa do corpo pelos outros, sabe? Ela é, assim, maravilhosa. Mas eu tive muitos problemas na minha educação por causa de brigas com meus pais, tanto que eles se separaram com 24 anos de casado. E eu tinha verdadeira chateação com isso, falava, não, quando eu casar minha vida vai ser diferente, etc. e tal. Irmãos, quando eu passei a agradecer e entender o que Deus queria na minha vida por ter criado aquilo, eu comecei a melhorar como pessoa. Eu comecei a ficar grato por toda a minha vida, por toda a minha história, a apagar alguns traumas que eu tinha, alguns problemas que eu tinha, irmãos, gratidão por toda a minha história, porque Deus já estava ali cuidando de mim, formando o meu caráter, para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse estar conduzindo algumas pessoas. Deus tem um propósito na tua vida, irmãos, com a tua história, com teus problemas, com os teus traumas. Às vezes você pode reclamar disso e achar, não, que se eu tivesse mais dinheiro, porque se meus pais tivessem feito determinadas coisas, hoje eu seria melhor. Sabe o que você está fazendo? Está fechando as portas de tantas coisas que Deus tem para você, do propósito que Deus tem para você, do crescimento que Ele tem, da felicidade que Ele quer na tua vida, do propósito missionário.
porque você fica emperrado com traumas e não agradece pelo que é, pela tua história. Eu não quero nem entrar no mérito, irmãos, do que o mundo hoje está fazendo, né? Tem muita questão política aí, não é bom a gente entrar nisso, a igreja separada, né? Mas quantos hoje falam simplesmente que eu não quero ser o jeito que eu sou, né? Vamos falar gênero. Quantos, irmãos? É como eles estivessem falando assim, olha, a criação, Deus me criou desse jeito, eu não quero ser assim. Eu não consigo entender. Mas tem outras piores, às vezes, sabe, a gente vê quantos que, por não estarem satisfeitos com o próprio corpo, obra de Deus, criatura perfeita, identidade única, começam a se meter em tantas plásticas, né? E aí você começa a ver aberrações, né? E eu creio que até psiquiátricas, se não psicológicas, psiquiátricas, né? De pessoas que querem ser bicho, né? E fazem transformações no corpo. Eu nem vou entrar nessa seara, irmãos. Eu vou falar aqui para você, irmãos, Deus te fez perfeito, sabe? Se o teu cabelinho está ficando branco, se a tua barba está grande, irmão, é assim que Deus te quer, Deus te ama. Isso aqui também é casca, irmão. A gente vai, como o irmão falou aqui, um dia todos estar reunidos lá na glória e a gente vai ter um corpo celestial, irmão. Olha só, para que eu vou ficar preocupado com isso ou com aquilo, irmãos? Eu tenho que estar dentro do centro da vontade, acreditando que tudo que Deus tem feito em todas as circunstâncias é para a glória dele, que ele te fez único, ele te fez único, e ele te ama. Eu brinco lá com a minha igreja, que às vezes de manhã você tem que acordar, olhar para o espelho assim, ó, olhar para o espelho assim e falar assim, lindão, bonitão, eu te amo. Irmãos, o pastor falou aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. Ó, eu não estou falando em ser egocêntrico, narcisista não, tá, irmãos? Eu estou falando de Bíblia. Carinha de WhatsApp. Né? Estou falando de Bíblia. O que Deus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo? Como a ti mesmo. Então a gente tem que se amar, a gente tem que ter amor próprio. Não é à toa que tem corinha assim, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Gente, você foi feito por Deus, do jeito que você está aí, agradece a Deus. Tenha uma autoestima. Porque Deus quer, sabe, que você cresça, que você seja feliz, que você goste de si mesmo, porque assim você vai conseguir amar o outro. Como é que eu vou amar o outro se eu não gosto nem de mim mesmo? Agradeça pelo que você é, irmãos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Talvez agora, irmãos, seja o pior ponto, a questão da gente agradecer em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Agradecendo sempre, sempre agradecendo, sem exceção, e até quando você tiver problemas. Sabe, eu vejo muitas vezes pais afirmando, né? E dizendo, eu trabalho muito para que meu filho não tenha as dificuldades que eu tive quando era criança. Você já ouviu isso, pastor? Vocês já ouviram? Eu trabalho para o meu filho não tenha as dificuldades que eu tive. Irmão, lê do engano, isso não é de Deus não. Não é de Deus. Sabe por que não é de Deus? Porque foram as dificuldades, foram os problemas que formaram o caráter daquele homem para que ele fosse vencedor. São as dificuldades, irmão, que forjam o que você é hoje. Eu citei o problema de criação, irmão, mas tiveram outros problemas, há outros problemas em nossas vidas que nos formam e nos deixam mais fortes. É justamente a dificuldade, os problemas que nos elevam, que nos trazem para que a gente batalhe, que a gente persevere.
Irmãos, como o cristianismo foi um cristianismo eficaz, porque aquelas pessoas não tinham medo de morrer, enfrentavam as dificuldades, enfrentavam os problemas, porque elas superavam essas dificuldades, porque eles eram forjados no sacrifício, forjados na dificuldade. Esse Dr. Barakat, que eu mencionei no início, ele quando ele fala, né, ele veio acho que do Oriente Médio. E a família dele toda obesa, e ele começou a sofrer muito bullying quando ele tinha 14 anos. E aí esse bullying que ele sofria fez com que ele quisesse ir para a academia. Hoje ele tem 60 anos. E aí ele quis ir para a academia. Eu estava vendo esses dias, né, ele falando lá num podcast lá, Inteligência Limitada. E aí ele quis ir para a academia. E aí o que eu achei mais interessante é que o Vilela estava perguntando para ele assim, falou, pô, mas e aí, hoje em dia, se você olhar esses teus amigos lá, você não vai dar brigar com eles, fazer isso, aquilo? Ele falou, não, cara, eu agradeço esses caras. Esses caras foram uma bênção em minha vida. Foi justamente por causa do bullying, porque eu sofri, que hoje eu não sou igual. Meu pai morreu, minha tia morreu por causa da obesidade. Hoje eu tenho uma saúde porque eu passei aquelas dificuldades lá, porque todo mundo ficava né? E agora, por causa do problema, ele evoluiu. Ele quebrou uma vez, porque o sócio teve aí, depois ele foi, depois quebrou a segunda vez, e cada vez que ele tomava um problema na vida dele, ele saía mais forte. E é assim, irmão, se você pode falar, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você tem que sair das dificuldades mais forte. Você tem que sair de um problema, você tem que sair de um luto, você tem que sair de uma perda de trabalho, você tem que sair até mesmo de uma briga, de uma separação, você tem que sair mais forte. Se você está em Deus e se você está baseado naquele que te fortalece, você tem que sair das dificuldades mais forte. Irmãos, eu vou ler brevemente aqui, não sei se todos sabem, mas eu vou ler brevemente um testemunho, meu testemunho. Não sei se todos sabem, mas vou ler. Meu filho ia crescendo e amadurecendo, mas eu, como sempre, era controlador e sargentão. Trabalhava muito e me esforçava demais. Não tinha paciência, queria que as coisas fossem sempre do meu jeito. Infelizmente, por isso, as brigas vieram, agressões verbais e até físicas. Eram dois homens, um adulto sem paciência, querendo ter tudo sob controle, e outro com uma personalidade totalmente diferente, zen, e boa vida, mas já com uma personalidade forte, querendo se afirmar, muitas brigas, mas também muita vontade de dar certo. Até que em 2017, iniciamos o Celebrando a Recuperação, faz parte do meu testemunho de Celebrando a Recuperação. Veio o início de um amadurecimento, aprendi muito sobre mim, e que a única pessoa nesse mundo que conseguimos mudar somos nós mesmos. Nesse processo de amadurecimento, comecei a deixar o controle nas mãos do Senhor e a não mais tentar controlar tudo. Falava, a vida é sua, consciência, a consequência de seus atos é você que terá. Você tem que saber e decidir. O relacionamento melhorou. A compreensão melhorou. A inspiração se iniciou. A inspiração que eu falei, né? Começou a olhar e ver a inspiração e querer ser melhor. A pandemia para nós foi uma boa, foi uma bênção. A convivência foi muito boa e nossa amizade melhorou. Meu filho era muito inteligente, tal como minha esposa não era exigente, tal como eu. As coisas sempre estavam boas, sempre de bem insatisfeitos. O insatisfeito era sempre eu. Passou para engenharia mecânica na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fiz no Fundão, e aí iniciamos um negócio em Cabo Frio, onde ele iria trabalhar como engenheiro.
No dia 2 de junho de 2021, resolvemos ir para Cabo Frio. Era aniversário da minha filha, aniversário de 10 anos dela. Mais nova, e no dia seguinte seria feriado de Corpus Christi. Queríamos ir cedo, então, já que ele teria aula e trabalho pela manhã, ele me disse: não vou não, pai, vocês podem ir porque eu tenho trabalho. Eu respondi: não, filho, vamos todos, esperamos você terminar. Fomos à tarde, cantando no carro, como sempre fazíamos. Os 5, irmãos, até piega, os 5 iam cantando no carro. Os louvores. À noite comemoramos o aniversário da Rebeca, de 10 anos. Na manhã seguinte, no café, eu ia para a empresa, ele disse: vou com você, pai. E eu falei: não, filho, vai para a praia com sua mãe e seus irmãos, aproveita. Afinal de contas, você fica, jogo e estudo na faculdade, vai pegar um sol. Não tem nada na empresa ainda. Como você gosta de praia, surfava, era montanhista, fazia muita montanha comigo, os morros aqui de Petrópolis, né? Na empresa, recebi um telefonema, era minha esposa apavorada. Começaram a maior agonia da minha vida, mesmo apavorado, mas crendo que tudo era passageiro e que tudo iria passar mais uma vez. Só que não foi assim. Após pular uma onda no raso, o Gabriel bateu, meu filho, bateu com a cabeça em um banco de areia e fraturou entre a 3ª e a 4ª vértebra. Ficou paralisado do pescoço para baixo, imediatamente. Rebeca, ao ver, levantou a cabeça dele, da água, e ele disse para ela: me tira daqui, senão eu vou morrer. Acho que ele falou: se você não me tirar daqui, eu vou morrer. Ela heroicamente o tirou. Consegui chegar com os bombeiros, tirando ele da areia, imobilizado. Falei: estou aqui, meu filho. Chegando ao hospital, viram a gravidade e o levaram de helicóptero para São Gonçalo. Foram 20 dias de agonia, até que ele veio a falecer. Meus muros desmoronaram, todos de uma vez. Sempre me considerei em Deus invencível, inabalável. Agora tudo estava nebuloso e duvidoso. Não conseguia entender ou ver um propósito. Aliás, não conseguia pensar. Só dor, só saudade, só angústia, só remorso. Vontade de morrer e desespero. Às vezes um desespero tão grande que o fundo não parecia ter fim. Mas tinha que suportar e superar. Porque afinal, minha esposa e filhos ainda dependiam de mim. Agora mais ainda. 2 meses passamos dentro de um quarto, vendo filmes e séries e jornal, tentando manter a cabeça ocupada. Cheguei a 95 quilos, irmãos. Agora eu tinha experimentado, então, naquela época, né, um sentimento que eu nunca tinha experimentado com 52 anos de vida. Desânimo. Como lidar com este sentimento? Como vencer este desafio? Como conseguir ter vontade de vencer, de levantar, trabalhar, viver e vencer? Confesso, irmãos, que não teve uma fórmula. Não teve uma fórmula. Foi um dia de cada vez. Confiando em Deus, se entregando para Deus, pedindo a Ele para que levantasse e saísse do luto. Fazem 3 anos e 3 meses que ele faleceu. Ainda estou no luto, irmãos. Mas hoje eu consigo ler esse testemunho aqui sem chorar, né? Porque havia épocas que eu não conseguia nem ler. Qual a vontade de Deus? Qual o plano de Deus quando Ele tira um filho de você? Irmãos, é difícil. Sabe, 6 meses antes, um amigo meu tinha perdido a filha única de 13 anos. Esther. O nome dele é Rogério Galbrich. É daqui da cidade.
E eu falei para ele coisas que eu, depois que quando perdi meu filho, eu falei, gente, não fazia o menor sentido. A gente sabe da teoria, a gente sabe que vai estar um dia no céu, a gente sabe que Deus é maior do que tudo, a gente sabe que Deus tem o controle, mas e agora? E agora quando a gente perde aquilo que a gente não esperava? E olha, irmãos, eu confesso para os irmãos, naquele leito de morte eu ajoelhei e falei, Senhor, ressuscita. Porque a gente não entende a vontade de Deus no momento da aflição, da tribulação. 3 anos e 3 meses se passaram, ainda estou aprendendo, mas eu falo, irmãos, a gente precisa sair mais forte e a gente precisa colocar a teoria em prática. Agradecer a Deus pelos 23 anos, 5 meses e 10 dias que o meu filho esteve presente comigo e me fez um homem melhor e me deixou aqui esse testemunho para que vocês entendam e aprendam. Valorize quem você tem aí do lado, porque pior do que a perda é o remorso de não fazer a coisa certa enquanto você tem oportunidade. Agradeça a tua esposa, agradeça o teu filho, mesmo rebelde, ame ele e use o amor para mudá-lo. Agradeça sempre, não seja um reclamão. 10 leprosos foram curados por Jesus. E quanto voltou? Qual que voltou? 1 voltou. Será que esses 10? Será que esses 10 eram ingratos? Ou os 9? Será que os 9 que não voltaram não estavam agradecidos com Jesus? Será, pastor? Já se perguntou? Será que esses 9 que voltaram não estavam agradecidos? O que vocês acham? Eu acho que eles estavam agradecidos, sim, né? Jesus me curou, que bom, né? Glória a Deus, Ele me curou, bom. Mas só 1 voltou, irmãos. Eles ficaram agradecidos com a bênção do Senhor e não com o Senhor da bênção. Eles estavam agradecidos por aquela situação. Eles estavam privados do convívio familiar, privados do convívio social. E agora então eles foram resolver o que tinham para resolver. Apenas 1 voltou para agradecer ao Senhor e falar, Senhor, muito obrigado por ter me curado. Mas sabe o que aconteceu com esse que voltou? Ele teve uma bênção maior. Jesus fala para ele assim, olha, vá, a tua fé te salvou. Os outros 9 não receberam essa bênção, irmãos. A bênção de ser curado é pequenininha diante da bênção da salvação. Mas aquele agradecido, ele voltou e rendeu-se aos pés de Jesus. Quantas vezes nós dizemos que somos agradecidos, mas vamos fazer nossas coisas, nós estamos agradecidos com a bênção, agora eu posso, é um carro, é um emprego novo, agora eu vou curtir a minha vida, mas não volta para agradecer a Jesus. O pastor aqui falou na oferta da gratidão. O que você tem ofertado como gratidão? Não estou falando só de dinheiro não, meu irmão. Dinheiro é o menos importante para Deus. É importante, mas é o menos. O mais importante é o teu tempo, a tua ação. Você tem evangelizado, você tem procurado se santificar, você tem se rendido aos pés desse Deus. Isso é gratidão, irmãos. Perguntei para uma irmãzinha lá na igreja, como é que ela se sentia em relação a isso. E ela falou, pastor, eu me sinto devedora. Eu me sinto devedor, porque por mais que a gente faça, nunca, mas nem de perto, vai chegar aos pés do que Deus fez por nós. Nada, nada, irmãos. A bênção que nós temos da salvação é a maior de todas. Mas tem o teu marido, tem a tua esposa, tem teus filhos, enquanto está junto, agradece, louva o Senhor, beija, fala aí, eu te amo aí, fala aí, você que está do lado do seu marido, do seu esposo, fala aí, eu te amo,
Se você morrer, eu não sei o que eu vou fazer, não. Tem outros que arranjam, né? Sabe o que vai fazer, mas fala aí, pô. Amém? Irmãos, a vida é uma bênção. A gente tem que sempre agradecer a Deus. Sempre, sempre, sempre. E por mais que a gente faça, ainda vamos ser devedores. Aleluia. Aleluia, pastor. Um grande amor desceu Jesus, minha alma aflita resgatar, do abismo do pecado à luz, sua graça me ergueu. Da perdição Jesus me ergueu, com terna mão Jesus me ergueu, e assim transpus portais de luz. Louvores dom Jesus me ergueu, chamou bem antes eu ouvir e comover-se o coração, mas quando em sua palavra criei, ergueu-me seu perdão. Da perdição Jesus me ergueu, com terna mão Jesus me ergueu, e assim transpus portais de luz. Louvores dom Jesus me ergueu, mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol sempre é te adorar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, meu bom Jesus. Não posso explicar como é Jesus, meu bom Jesus. Mas face a face no te verei, Jesus. Sim, eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, a paz Ele me dá. Me toma nos seus braços e assim vou descansar. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, meu bom Jesus. Não posso explicar como é Jesus, meu bom Jesus. Mas face a face te verei, Jesus. Sim, eu te verei, Jesus. Não posso explicar como és, meu bom Jesus. Não posso explicar como és, meu bom Jesus. Mas face a face te verei, Jesus. Sim, eu te verei, sim, eu te verei, Jesus. Procuro em minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar
estrada e solidão, e em você confiei quando vi. Te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Amém. Quero convidar aqui à frente o irmão Antônio Júlio, o irmão Geraldo. Não sei se a irmã Alzira pôde retornar. Foi primeiro vice-presidente muitas vezes. Irmão Geraldo, tesoureiro. Quantos filmes passam na memória, na mente dos irmãos num tempo desse, né? Eu, particularmente, eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos.
irmão Antônio Júlio, irmão Geraldo, irmão Zira, claro, todos os outros, né, que foram pioneiros nesse trabalho que eu acho que os moços, os jovens de hoje, nós não faríamos com tanto amor como vocês fizeram. Se hoje nós estamos aqui, se hoje existe esse templo, se vidas foram resgatadas, transformadas, abençoadas, é porque Deus usou os irmãos, usou a família dos irmãos, usou as pessoas que estiveram ligadas para que esse trabalho crescesse, se desenvolvesse, se multiplicasse. Então, irmão Antônio Júlio, irmão Geraldo, vamos dizer juntos o nosso muito obrigado? Vamos? Muito obrigado. Agora para eles acreditarem. Muito obrigado. Vamos entregar uma simples lembrança para esses irmãos.